O conteúdo dessa aula é Sistema de Ampliação de Força por Polias. Não tem nada de muito novo do que a gente já viu, só é um pouco sobre equilíbrio de forças de uma forma aplicada aos sistemas de polias. A gente pode utilizar esses sistemas para o nosso benefício. Algumas considerações importantes que a gente vai fazer no nosso conteúdo, na nossa disciplina, que a gente vai considerar com que as polias são perfeitas, ou seja, não geram perda de força por atrito na rotação delas ou qualquer outra maneira. E também, relembrando que a gente considera também que as cordas e cabos são perfeitos, então uma tração ou tensão aplicada em uma ponta ou extremidade é idêntica na outra extremidade. Então são situações importantes. Claro que numa situação real sempre vai ter um pouquinho de perda de força, mas a gente sempre minimiza isso para que essa perda seja o mínimo possível com equipamento bem eficiente. Então aqui a gente tem três desenhos, três exemplos de sistemas de polias que conseguem fazer ampliação de força. É claro que existem diversas formas construtivas de montar um sistema desse. Até mesmo esses que estão na imagem nos servem mais para mostrar uma forma aí mais didática de como isso funciona. Numa situação real, o sistema acaba sendo montado de uma forma um pouco diferente, de forma que o equipamento fique mais eficiente. Então, vamos olhar o que acontece um a um. No primeiro sistema, para nós entendermos, a gente faz o mesmo roteiro que a gente já vem fazendo nos outros exercícios, que é o que? Primeiro começar com um diagrama de corpo livre. Então nessa imagem tem o que? Uma caixa pendurada por um cabo. Esse cabo passa por uma polia e a força é feita na extremidade desse cabo. Então nós vamos fazer o diagrama de corpo livre da caixa e também da polia. Na caixa o que a gente tem? A gente tem então para baixo a força-peso da caixa, que é o mesmo que a massa da caixa multiplicado pela aceleração da gravidade. E aí temos para cima a força, vamos chamar de força T, que é a tração desse cabo que está exercendo sobre a caixa, fazendo com que ela fique pendurada. Na polia, o que acontece? Os cabos também exercem força nela. Aliás, nesse caso, um cabo só, né? Porém, ele dá a volta nela. Então, em um lado onde tem um cabo, a gente tem uma tração na direção e sentido do cabo, e do outro lado a mesma forma. Então, onde também tem o cabo passando por ela. E para que ela não caia, obviamente, ela tem o apoio dela, e ali vai gerar uma reação, essa reação que está mantendo ela fixa. Depois dessa etapa, a gente faz então o equacionamento. No equacionamento, nós temos que fazer então o somatório das forças em x igual a zero e o somatório das forças em y igual a zero, tanto para a caixa quanto para a polia. Em x não tem força nenhuma, então as forças, todas as forças são igual a zero, então não tem força, então exatamente zero, ou ainda se fosse passar mais uma linha para baixo daquela equação, seria zero igual a zero, não há força nenhuma. Já em y nós temos duas, então a tração para cima, positiva, menos o peso que está para baixo, negativo, igual a zero. Ou seja, a gente consegue isolar a força T, que é a tração, e nesse caso aqui ela nos indica que é exatamente igual ao peso. A tração é igual ao peso. A gente isola de uma forma bem simples, O peso estava negativo, estava subtraindo de um lado da igualdade, a gente passa para o outro lado somando, então ele acabou invertendo o sinal. Já na polia, nesse caso aqui não nos tem necessidade de fazer
todo o equacionamento. O que é importante a gente saber? Que a força F está sendo aplicada no cabo. Então é bem no extremo desse cabo que está saindo da polia. E aquele extremo ali do cabo na polia está gerando a força T, que é exatamente a mesma tração no outro extremo do cabo, que é a própria força F. E se T é o peso, visto da equação anterior, a gente pode chegar à conclusão que a força F é exatamente igual ao peso da caixa. Então, nesse sistema aqui não tem ampliação de força nenhuma. Aquela polia está simplesmente fazendo um papel de direcionar o cabo. Ele acaba não ampliando a força nesse sistema construtivo, só direciona o cabo. Eu poderia colocar mais polias para direcionar esse cabo de forma diferente, mas se mantesse essa sistematização, não haveria ampliação nenhuma. Agora vamos olhar aqui o segundo sistema. No segundo sistema, aqui a gente vai ter uma ampliação. Como a gente tem duas polias, uma delas sendo móvel e a outra sendo fixa. E dois cabos também. Um cabo pendurando a caixa, prendendo ela no centro da polia 1, e o outro cabo que passa pelas duas polias e na extremidade dele onde a gente vai aplicar uma força F, onde tem aquela seta ali para baixo. Então, a gente começa da mesma forma pelo diagrama do corpo livre, da caixa e das duas polias. A caixa segue semelhante ao anterior, peso para baixo e a tração para cima, tracionando essa caixa, mantendo ela parada. Porém, agora estou chamando de TA, tração A, porque nós vamos ter mais trações diferentes nessa situação. Vamos para a polia 1, a polia móvel, a polia ali de cor vermelha do desenho à esquerda, né? Então, o que acontece nela? No centro da caixa a gente tem, no centro da polia, nós temos a caixa pendurada ali, através do cabo. E se essa caixa estava sendo tracionada com uma tração A, num extremo da corda, ou cabo, no outro extremo a gente tem a mesma tração A. Portanto, na polia é a mesma tração A sendo aplicada no centro dela, porém com sentido inverso. Por essa polia também passa então o outro cabo, que também vai gerar tração nela. E aí eu vou chamar de tração B. Então a tração B em um lado da polia, então uma direção em sentido do cabo, e do outro lado, sendo o mesmo cabo, a gente vai ter outra tração B. Na polia 2, a gente vai ter uma situação semelhante ao exemplo anterior, lá onde era a única polia do exemplo anterior. O cabo passa por a polia, então nós vamos ter as duas trações, e é o mesmo cabo da polia 1, que está sendo tracionado por tração B. Então, nessa outra polia também vai ser gerado tração B, a mesma tração, é o mesmo cabo. Então percebam isso. Em um cabo se gera a mesma tração. Entrou na polia de um lado e saiu do outro, então a gente tem em cada lado da polia a tração desse cabo. E para manter ela parada, a reação R ali, que é o que está pendurando essa polia ali no teto. Agora vamos para o equacionamento. Equacionamento, mesma metodologia, somatório das forças de x igual a zero e somatório das forças em y igual a zero, para a caixa e para as polias. Em x não temos força, então é zero. Em y a gente segue com uma situação semelhante à anterior, então o que eu tenho? Tração A para cima positivo, menos o peso para baixo negativo, igual a zero. Então eu consigo isolar a tração A, ficando ela então igual ao peso.
Vamos agora para o equacionamento da polia 1. Somatório das forças em x igual a zero e somatório das forças em y igual a zero. Em x não há força, então a equação é zerada. Em y, nós temos então uma força tração B para cima positiva, mais outra tração B para cima positiva, menos a tração A igual a zero. Então nós podemos juntar as duas trações B, ficando duas trações B menos a tração A igual a zero. Podemos então isolar a equação deixando a tração B isolada. Então nós temos um lado da igualdade duas trações B igual a tração A. A tração A estava negativo na linha anterior, a gente passa ela para o outro lado, ela inverte o sinal, fica positivo. Se eu quiser aqui trazer a informação do que é a tração A da equação anterior, eu consigo ver que a minha tração A é exatamente igual ao peso. Então posso reescrever essa equação sendo dessa forma. Duas trações B é igual ao peso da caixa. E, terminando de isolar a equação B, a tração B, onde eu tinha duas vezes a tração B igual ao peso, eu passo aquele 2 que estava multiplicando a tração B para o outro lado da igualdade, invertendo essa operação matemática, ou seja, dividindo. Estava multiplicando, todo um lado da igualdade passa para o outro, dividindo todo o lado da igualdade, ficando que a tração B é igual ao peso dividido por 2. Simplesmente olhando o desenho e a polia 2, a gente consegue perceber o quê? Que aquela tração B é a própria força F que está sendo aplicada no extremo do cabo. Então, se eu trouxer para essa equação o que é a tração B da equação anterior, eu concluo o quê? Que a força aplicada é a metade do peso da caixa. Então eu tenho uma ampliação de 2 vezes de força. Se eu exercer, por exemplo, 100 kg de força, eu consigo erguer uma caixa com 200 kg. Corrigindo, né? Aquilo não é força. Então, se eu aplicar uma força de 100 newtons, eu consigo erguer um peso de 200 newtons. Vamos ver aqui o terceiro sistema. É a mesma metodologia. Tem uma caixa pendurada em uma polia 1, móvel, passando por ela um outro cabo que prende novamente numa outra polia, polia 2, no centro dela, e por essa polia 2 passa outro cabo, passa pela polia 3 e no extremo desse cabo nós temos a força F sendo aplicada. Mesma metodologia então, diagrama do corpo livre, da caixa e das 3 polias. Caixa a gente segue com o mesmo raciocínio dos exemplos anteriores, peso para baixo e a tração para cima, mantendo ela parada. Então, chamando novamente de tração A. Na polia 1, então no centro dela nós temos o cabo que está preso na caixa. Esse cabo está sendo tracionado pela tração A, então é a mesma tração A no centro dessa polia. Nos extremos dessa polia, nós temos a ação do outro cabo exercendo uma tração B. Então, entra de um lado, sai do outro, então tração no sentido e direção do cabo. Essa situação vai se repetir na polia 2. Porém, a nomenclatura vai ser outra. Agora, no centro dessa polia 2 está preso o cabo que passa pela polia 1
ou seja, o cabo que está sendo tracionado pela tração B, então é tração B, direção e sentido do cabo, no centro dessa polia 2, e um outro cabo passa pela polia 2, então entra de um lado e sai pelo outro, e vamos chamar de tração C. Então também tracionando a polia na direção e sentido dos cabos. A terceira polia, a polia fixa, então onde também passa um cabo por ela, né? O mesmo cabo que está sendo tracionado pela tração C. Então tração C, direção e sentido do cabo, então nos dois lados da polia, e a reação R ali para cima mantendo ela parada. Segunda etapa, o equacionamento. Somatório das forças em x igual a zero e y igual a zero. Então x não há força nesse caso, y a gente tem a tração A para cima menos o peso para baixo igual a zero. Então a gente chega à conclusão aqui, isolando, que a tração A é igual ao peso. Agora vamos equacionar só em y direto aqui, a gente já viu que não tem força em x, é perceptível aqui pelo diagrama de corpo livre, então não há necessidade de equacionamento em x nesse caso. Então, polia 1, somatório das forças em y igual a zero. Então nós temos uma tração B, mais outra tração B para cima, e menos a tração A igual a zero. Podemos juntar as equações, as trações B. Então, duas trações B menos a tração A igual a zero. Isolando a tração B, passando a tração A para o outro lado, estava subtraindo, passa somando, invertendo o sinal. Então, ficam duas trações B igual a tração A. Trazendo da equação da caixa, a equação anterior, o que é a tração A? A tração A é o próprio peso. Então, duas trações B é igual ao peso. Terminando de isolar a tração B, a tração B é igual ao peso dividido por 2. Aquele 2 que estava multiplicando a tração B passa para o outro lado da igualdade dividindo. Equacionamento da polia 2. Somatório das forças em y igual a zero. Equacionamento muito semelhante à polia 1. É só observar. Agora a gente tem tração C para cima mais tração C para cima menos a tração B para baixo igual a zero. Então, tudo que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. E igual a zero. Então, juntando as trações C, duas trações C menos a tração B igual a zero. Isolando tração C, então duas trações C igual a tração B. A tração B estava subtraindo, passa para o outro lado somando. Era menos, passou mais. O que é a tração B? Da equação anterior, a tração B é o peso dividido por 2. Então podemos colocar ali. Então duas trações C é igual ao peso dividido por 2. Terminando de isolar a tração C. Aquele 2 que estava multiplicando a tração C, a gente passa dividindo o outro lado da igualdade. Já havia um 2 lá embaixo, então a gente pegou esse 2 que estava multiplicando a tração C, passou dividindo também o outro lado. E quando já tinha um 2 lá, esse outro 2 que estava do lado da tração B multiplicou o que estava na parte do denominador da fração do outro lado, ou seja, era o 2 na parte de baixo da fração, veio um outro 2 multiplicando esse 2, então 2 vezes 2 igual a 4. Analisando então a polia agora 3, a gente consegue perceber que a tração C, aquele extremo da polia da direita, é a própria força F que está sendo aplicada no extremo da corda. Então, trazendo ali da equação anterior o que é a tração C, a gente chega à conclusão que a força F é igual ao peso da caixa dividido por 4. Então, nesse caso, eu amplio 4 vezes a força. Então, se eu aplicar uma força de 100 newtons, eu consigo erguer uma caixa com peso de 400 newtons.
Esse é um sistema utilizado há vários e vários anos, então é muito antigo, muito mais antigo que todos nós, e é muito visual isso hoje em dia através das talhas. Então, uma talha pode ser manual ou pode ser com motor, né, motorizado, até para você poupar, conseguir instalar um motor com menor potência para erguer uma certa carga. Então, nas talhas são equipamentos já que se tem uma sistematização desses sistemas aí de ampliação de força por polia. Na escola, aqui tem exemplo que acredito que a maioria de vocês já deve ter visto, pelo menos, que é no ginásio, onde tem um em cada lado para erguer a tabela de basquete. E talvez alguns ou muitos de vocês já tenham erguido a tabela lá no ginásio. E deve ter percebido até que tem que puxar um monte, puxar várias vezes a corrente para que suba só um pouquinho da tabela. Porém, não se tem que fazer muita força. Então, através da talha se consegue então ampliar a força, mas em consequência disso também você tem que puxar muito mais para erguer uma determinada altura. Ou seja, se você puxar 4 metros da corda, você vai erguer o que estiver sendo pendurado só 1 metro. Então, se você tiver uma ampliação de 1 para 4, né, nesse exemplo que eu falei, se a ampliação for 1 para 8, por exemplo, ampliar 8 vezes a força, você vai puxar 8 metros para subir só 1 metro. E assim por diante. Agora aqui vamos ver um exemplo aqui com números, né, e uma aplicação um pouco diferente. Então a gente tem um sistema ali de polias e uma caixa preso a ela. Agora não está pendurada, tem essa caixa está sobre um piso, tem mais uma força 1 sendo aplicado nela. E a pergunta é para calcular a maior força F possível de ser aplicada mantendo essa caixa parada. E é para considerar a massa da caixa de 450 kg, a força 1 igual a 6.925 newtons e o coeficiente de atrito igual a 0,18. Então agora entra atrito, antes não tinha nos outros exemplos porque a caixa estava pendurada, então ela não estava em deslizamento com nenhuma outra superfície. Agora está. Então mesmo passo a passo. Diagrama do corpo livre. Então onde a gente tem a caixa, a gente vai ter o que na caixa? O peso dela, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Tem aquela força 1 para a direita. Tem a normal dela agora, que antes também não tinha, porque não estava apoiada, né? Então a normal é a reação do plano de apoio. Na direção do cabo ali que está presa na caixa, tem então a tração, chamada de tração A. E contra a tendência do movimento, a gente tem a força de atrito. Nesse sentido, por quê? Porque a pergunta é a maior força F possível. Então, quando eu puxar aquela corda com a força F, a tendência da caixa é se mover para a esquerda, o máximo possível. Então, eu vou aplicar a maior força sem movimento da caixa. Se eu aplicar mínima coisa a mais, a caixa vai se mover. Então, ela está a um instante de se mover para a esquerda, portanto, a força de atrito tem sentido contrário a esse movimento. Vamos lá então. Diagrama de corpo livre da polia 1. Então, no centro dela, na direção e sentido do cabo que está ligado à caixa 1, nós temos a tração A, mesma tração que atua na caixa. Passando por ela tem um outro cabo que vai gerar uma tração também chamada de tração B, nos dois extremos da polia. Polia 2, situação semelhante, porém agora no centro é a tração do outro cabo, né, o cabo que é onde atua a tração B. E por ela passa um outro cabo onde atua a tração C. E a polia 3, a polia fixa, temos passando o cabo onde atua a tração C e tem a reação ali onde ela é fixada, então vamos ter uma reação que mantém ela parada.
Vamos por equacionamento. Somatório das forças em y igual a zero e x igual a zero. Primeiro na caixa. Então na caixa a gente tem para cima normal, menos o peso para baixo, igual a zero. Em x, a gente tem a força 1 para a direita, mais a força de atrito que está para a direita, e menos a tração A para a esquerda, igual a zero. Então tudo que está para a direita é positivo, o que está para a esquerda é negativo. Como tem atrito, nós precisamos saber a normal. Então, da equação em y, isolando a normal, a gente chega à conclusão que para esse caso a normal vai ser exatamente igual ao peso. O peso estava subtraindo um lado da igualdade, passa para o outro lado somando. O peso é, então, a massa vezes a gravidade. Observando os dados iniciais do problema. Nós não temos o peso, mas temos a massa. E a gravidade é um dado conhecido. Agora, isolando a tração A, que é o importante para nós na outra equação, simplesmente passamos ela para o outro lado da igualdade, ela estava subtraindo, passa somando. Então, ficando que a tração A é igual a força 1 mais a força de atrito. Força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. Observando também então os dados iniciais do problema. Não temos diretamente a força de atrito, mas temos o coeficiente e conseguimos já descobrir o que é a normal. Se eu quiser colocar somente em uma equação, eu substituo a normal encontrada numa equação nesta segunda equação. Então, chegando à conclusão que a força 1 mais massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito é a tração A. Agora, polia 1. Só tem força em x nela, então vamos equacionar só as forças em x. Então, somatório das forças em x igual a zero. Nós temos então tração A para a direita, positivo, menos tração B e menos tração B. Juntando as trações B, nós temos tração A menos duas trações B igual a zero. Então, tração A é igual a duas trações B. Então, tração B, 2TB, foi passado para o outro lado, estava subtraindo, passou para o outro lado positivo. Então, passou para o outro lado somando, inverteu a sua operação matemática. Terminando de isolar a tração B, nós pegamos aquele 2 que estava multiplicando a tração B, multiplicando tudo que estava à direita da igualdade, e foi passado para o outro lado da igualdade, invertendo a operação. Ou seja, estava multiplicando, passou dividindo. Então, tração A dividido por 2 é igual a tração B. Vamos para a polia 2. Somatório das forças em x igual a zero. Então, nós temos tração B para a direita, positivo, menos tração C e menos tração C igual a zero. Tração B menos duas trações C igual a zero. Então, podemos juntar as trações C, que é a mesma variável. Então, tração B vai ser igual a duas trações C. Então, tração 2TC foi passado para o outro lado, estava subtraindo, passou somando. Terminando de isolar a tração C, nós temos que tração B dividido por 2 é igual a tração C. O 2 estava multiplicando tração C, passou para o outro lado invertendo a operação matemática, então estava multiplicando, passou dividindo. Se quisermos juntar numa equação só, o que é a tração B da equação anterior, a gente tem que a tração B é igual a tração A dividido por 2. Então isso é importante para nós, é ligar a caixa, ou seja, a tração A, lá no outro extremo da última polia, que vai ser a tração C. Por isso que a gente está trazendo isso desde a caixa no decorrer dessas equações. Então vou substituir a tração B em função da tração A, ou seja, o que é a própria tração B da equação anterior. Substituindo, eu vou trocar aquela tração B que estava sendo dividido por 2 por o que é ela. Da equação anterior, a tração
B, ó, a tração B é TA dividido por 2. Então, trocando ali no B, na tração B, eu vou ter um outro 2 no denominador da fração. Então eu vou pegar aquele 2 que eu já tinha e multiplicar pelo restante do denominador novo que está chegando, que também é um outro 2. Então 2 vezes 2 vai ficar 4. Então a tração C é igual a tração A dividido por 4. Na polia 3, nós conseguimos ver que a tração C é exatamente igual à força F que está sendo aplicada no extremo do cabo. E puxando então da equação anterior, a tração C é a tração A dividido por 4. E aí nós temos a ligação direta então desse extremo da força F até chegar na caixa. Então a força F é exatamente a tração A dividido por 4. E a tração A, o que é? Pegando lá da equação da caixa, a equação que nós juntamos numa equação só. A tração A é força 1 mais a normal vezes o coeficiente de atrito. E tudo isso vai ser dividido por 4. A gente só substitui o TA. Deixando ainda com os dados iniciais do problema, né? Trocando a normal pelo que é a normal. A gente encontrou na equação de y da caixa. Nós temos então que a força F é igual a F1 mais massa vezes gravidade vezes coeficiente de atrito, e tudo isso dividido por 4. Então, primeiro multiplica a massa vezes gravidade vezes coeficiente de atrito, soma com a força 1, e esse resultado divide por 4. Colocando os valores, podemos pegar e tudo pela última equação, aquela que está em destaque dentro do retângulo vermelho, e simplesmente colocar os valores lá e resolver, ou dá para fazer por partes. Então vamos primeiro olhar por partes, pegando então as equações da caixa. Primeiro, vamos calcular a normal. A normal então é só nós pegarmos e substituir. A equação normal é que a normal é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então 450 vezes 9,81. Então a normal é igual a 4.414,5 newtons. A equação que nós isolamos a tração A é F1 mais normal vezes coeficiente de atrito. Então a gente só substitui os valores nela. Então o F1, que é dado do exercício, 6.925, mais a normal, pega o resultado que a gente acabou de calcular, 4.414,5, e multiplica pelo coeficiente de atrito, que é dado do exercício, 0,18, igual à tração A. Resolve isso, né? Primeiro multiplica o 4.414,5 por 0,18 e depois soma com 6.925. Então a gente chega ao resultado de 7.719,61 newtons, é o valor da tração A. Poderia ter usado também a equação que junta tudo em relação à caixa, em relação à tração A, que é a tração A igual a força 1 mais massa vezes gravidade vezes coeficiente de atrito. Então eu colocaria tudo junto, 6.925 mais 450 vezes 9,81 vezes 0,18, e o resultado vai ser exatamente o mesmo, os mesmos 7.719,61 newtons. Se for colocar na calculadora tudo de uma vez só, coloquem os parênteses bem como está nessa última linha bem abaixo aí, que o resultado vai dar certo. Então calcula tudo de uma vez só. Ainda falta descobrir o F, então a gente pega aquela equação
do F, que F é a tração A dividido por 4, só pega esse valor, então, o 7.719,61 e divide por 4, e a gente tem então que a força F é 1929,9, ou com todos os números, né, 1929,9025 newtons. Poderia também então ter calculado tudo de uma vez só, como a gente conseguiu chegar numa equação que nos indica qual é o valor da força F com todos os dados iniciais do problema, que é aquela equação ali onde F é F1 mais massa vezes gravidade vezes coeficiente de atrito, tudo dividido por 4, aplicando os valores ali, né? Então é o 6.925 mais 450 vezes 9,81 vezes 0,18 e tudo dividido por 4 vai ser a força F, e vai chegar no mesmo resultado dos 1929,9025. Se colocar na calculadora com os parênteses ali da forma que está nessa última linha, se chega no resultado exato. Então lembrando, né, tem que primeiro fazer aquela multiplicação de dentro do parênteses, o 450 vezes 9,81 vezes 0,18, aí fazer a soma com desse resultado com os 6.925 e depois dividir por 4. Então, com aqueles parênteses ali, digitando tudo de uma vez, o resultado vai ser conseguido calcular e sem mais perdas de tempo. Então, fazendo aí de forma literal, chegando numa equação só, com o tempo e pegando a prática, acaba sendo mais rápido, prático e ainda se consegue perceber se tiver algum erro no meio do caminho. Mas caso tenha dificuldades, né, pode ir calculando passo a passo, não tem problema. Se alguém preferir colocar os números desde o começo, pode pôr também. Porém, se tiver algum erro, ele fica mascarado no meio, é difícil perceber, ou se perceber depois de uma certa altura, tem que começar a calcular tudo de novo, né? De forma literal, é mais fácil visualizar e corrigir esse erro aí que pode ter no meio do caminho. Agora, então, eu peço aí que vocês acessem as atividades. Vai ter uma atividade no Google Classroom com prazo de entrega e com as orientações lá. Então, peço que vocês abram ela, leiam, interpretem, resolvam qualquer coisa. Se houver alguma dúvida, tirem a dúvida, podem mandar mensagem para mim que eu respondo para vocês. Também esse material também vai ficar disponível em PDF.